Vamos lá, galera. Então, hoje a gente já vai entrar no assunto da segunda unidade, né? Para a gente ir adiantando o nosso lado, né? Aqui também. E vamos ver como é que vai ser essa marcação de prova aí depois, para a gente ver como é que a gente vai fazer. Bem, gente, o tópico dessa matéria, que a gente vai começar aqui, é a sucessão testamentária. Antes da gente começar a trabalhar especificamente com ela, vale a pena a gente chamar a atenção de algumas situações interessantes que envolvem a sucessão testamentária. Veja que nas primeiras aulas, quando a gente começou a matéria, eu disse para vocês que o direito das sucessões ele é dividido em duas partes, né? Ele é dividido em duas partes: direito à sucessão legítima e à sucessão testamentária. Mas que a gente primeiramente ia estudar a sucessão legítima e depois a gente aprenderia a sucessão testamentária. Só que na vida prática de vocês, antes de vocês aplicarem a sucessão legítima, vocês têm que verificar a existência ou não da sucessão testamentária. Até porque, como a sucessão legítima ela é a vontade presumida do morto, nós vamos aplicar a sucessão legítima na falta de testamento, na invalidade do testamento, certo? Né? Ou em relação àqueles bens que não são compreendidos pelo testamento. Né? Nós vimos que se o falecido ele tiver deixado herdeiros necessários, obrigatoriamente ele tem que deixar um percentual mínimo de 50% para esses herdeiros necessários, ou seja, ele tem a possibilidade de dispor de 50%, de até 50% do seu patrimônio, certo? Então, só para a gente recordar, quem são os herdeiros necessários, os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e hoje a figura do companheiro também, tá certo? Veja que é importante essa situação, porque eu tenho a possibilidade de, se uma pessoa aqui que vem a óbito não deixou descendente, não deixou ascendente, não era casado, não tinha companheiro, mas deixou irmãos, significa dizer essa pessoa daqui, ele pode fazer um testamento e deixar 100% do seu patrimônio para esse irmão daqui e não deixar nada para o de cá. E o de cá não tendo o que reclamar. Tá certo? Então, porque o parentesco colateral não gera o direito da sucessão, não gera para ele o direito da legítima. Agora, se o testamento que essa pessoa fez é um testamento inválido, né? Esse 100% aqui cai por terra. Então, se o testamento aqui é inválido ou não existe testamento aqui, a herança vai ser aplicada da sucessão legítima, então esses irmãos vão receber 50% da herança cada um. Ok? Então, é uma das primeiras informações que a gente tem que ter no momento em que a gente começa a estudar a sucessão testamentária. Lembrando ainda que testamento é um negócio jurídico que é feito de livre e espontânea vontade pelo testador. Veja, ele não tem obrigação. Ninguém que morre tem a obrigação de fazer testamento, né? Diferente de inventário. Toda pessoa que morre tem que se abrir o inventário daquela pessoa. Mas a pessoa só faz testamento se ela quiser se ela tiver interesse ou de disponibilizar para certas pessoas ou para outras situações além do caráter de natureza patrimonial, que a gente vai verificar quando estiver estudando aqui a questão das disposições testamentárias. Então, veja, eu posso, inclusive, fazer um testamento sem que ele tenha conteúdo patrimonial algum. Eu posso fazer um testamento apenas para revogar um outro testamento. Eu posso fazer um testamento apenas para reconhecer um filho. Eu posso fazer um testamento para perdoar o indigno. Eu posso fazer um testamento para deserdar um herdeiro. Tá? Eu posso fazer um testamento para dispor sobre o meu funeral. Então, são algumas situações que o direito da sucessão nos autoriza a fazer dentro da figura do testamento. Né? Nós vamos ter, e vamos estudar aqui também, nessa segunda unidade, não hoje, né, mas nessa segunda unidade, os vários tipos de testamento que nós temos.
certo? Nós temos, dentro do nosso sistema jurídico, duas espécies, duas classificações de testamento. O testamento ordinário, que tem por espécie o testamento particular, o testamento público e o testamento cerrado. Nós temos também os testamentos especiais, que dentro dos testamentos especiais, nós temos a figura do testamento marítimo, do testamento aeronáutico, do testamento militar e, fora dessas duas características, uma outra, dessas duas classificações, um outro tipo de testamento que alguns doutrinadores gostam de chamar de testamento anão, que é a figura do codicilo, né? Vai ser uma aula específica, a gente vai falar sobre o codicilo também, tá? Para que a gente compreenda como funciona e da forma com que nós fazemos os testamentos. Então, iniciando efetivamente o nosso tópico, eu já coloquei aqui para vocês os artigos do Código Civil que versam sobre a sucessão testamentária. Então, está dos artigos 1857 ao artigo 1990 do Código Civil, né? Então, essa sucessão testamentária, ela vai ocorrer quando a herança for atribuída às pessoas designadas pelo testador em ato de última vontade, tá? Então, o testamento, ele é considerado como um negócio jurídico unilateral, como ato de última vontade e que, via de regra, esse testamento deverá ser respeitado desde que esteja dentro dos parâmetros legais. A gente vai analisar aqui algumas situações onde se envolve a figura do testamento, né, ou quando a gente tem a possibilidade de considerar o testamento não válido para os seus efeitos jurídicos, né? Veja, doutrinariamente, se a gente for pegar aqui o artigo 1857, que começa com a figura da sucessão testamentária, está aqui dizendo: toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois da sua morte, né? Parágrafo 1º. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. E parágrafo 2º. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado, né? Então, veja que a gente tem algumas das informações que nós já passamos para vocês acerca de testamento, mas nós não temos um conceito específico de testamento outorgado pelo Código Civil. Então, a gente busca um conceito, né, na doutrina, né, sobre a figura do testamento, e uma definição doutrinária que eu trouxe aqui para vocês, ela contempla praticamente as características, ela vai contemplar as características da figura do testamento. Veja o seguinte, eu coloquei aqui: testamento é um ato unilateral, personalíssimo, gratuito, solene e revogável, pelo qual alguém, na forma da lei, dispõe sobre os seus bens no todo ou em parte, ou faz ainda outras disposições para depois da sua morte. Então, veja, é um conceito doutrinário, porque ele vai trabalhar com várias características e vai direcionar as várias nuances que nós temos dentro da figura do testamento. Veja, a gente pode dissecar esse conceito que eu passei aqui para vocês da seguinte forma: por que aqui é um ato unilateral? Veja, o testamento é um ato unilateral porque vai depender exclusivamente da pessoa do testador, tá certo? Da pessoa do testador. Eu não posso, na figura de testador, né, estar dispondo acerca do interesse de outras pessoas. Eu só posso fazer o meu testamento, né? Eu só posso fazer o meu testamento. Então, é um ato unilateral meu, certo? Veja que eu não tenho interesse nenhum em fazer qualquer contraprestação ou me beneficiar, ainda que a gente caia na característica aqui da gratuidade do testamento. Ele não é um negócio jurídico oneroso, vai ser um negócio jurídico gratuito. Então, ele entra naquela classificação de negócio jurídico unilateral, aquele que depende única e exclusivamente da vontade do testador, da pessoa que está fazendo o seu testamento, tá certo? Veja que eu não posso, inclusive, sequer ser coagido a fazer um testamento. Tanto assim que se alguém obstacula a minha vontade de fazer um testamento ou de fazer disposições testamentárias,
essa pessoa que está criando óbices para mim, ela pode ser considerada, inclusive, uma pessoa indigna para receber o meu testamento. Né? Como a gente viu quando a gente estudou indignidade lá atrás, na primeira unidade. Ok? A gente pode dizer também, e aí, o artigo 1859 diz o seguinte: o testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Vamos lá. Só que, vamos trabalhar com essa questão da revogação em outro momento, mas por que é que a gente entende que ser um ato personalíssimo, e isso é importante para a gente? Olhe bem, ele é um ato personalíssimo porque somente a pessoa que vai fazer o testamento é a quem cabe o direito de dispor do seu patrimônio, né? E assim sendo, o nosso ordenamento, ele não admite, em hipótese alguma, o chamado testamento conjunto, né? Ou testamento conjuntivo, testamento conjunto. Veja como é que funciona isso daqui. Se eu, A, desejo fazer um testamento beneficiando B, não tem problema nenhum. Eu estou fazendo o meu testamento, dispondo de meu patrimônio em favor de B. Se B quiser fazer o testamento dele, dispondo seu patrimônio para mim, que sou A, também não tem problema nenhum fazer. Tá certo? Porque cada um fez o seu próprio testamento. O que a lei nos proíbe é o seguinte: A e B não podem fazer o mesmo testamento no mesmo documento, tá? Mesmo que um esteja beneficiando o outro e vice-versa. Então, o testamento é algo pessoal, certo? É intuito personae. Cada pessoa faz o seu próprio testamento. Não tem problema cada um fazer um testamento. O que a lei proíbe é que várias pessoas elas estejam fazendo no mesmo instrumento testamentário os seus testamentos. Isso não pode, isso é questão de invalidade, de nulidade total de um testamento. Tá certo? Até aí tá tudo beleza? Ok. Então, dando continuidade aqui àquele conceito, eu disse também que o testamento é um ato gratuito, né? Porque ele vai se realizar por meio da transmissão dos bens, independentemente de contraprestação. Ou seja, o testamento ele não está visando nenhuma vantagem para o testador. Olha, gente, isso é uma coisa até óbvia. Por quê? O testamento que eu faço somente será aberto e somente terá validade depois da minha morte. Então eu não posso fazer um testamento me beneficiando ou tendo uma contraprestação para mim, tá? Porque via de regra eu não vou poder fazer nada condicionado, tá certo? Porque se alguém está impondo uma condição ou está me obrigando a fazer alguma coisa, ou está me obrigando a fazer uma determinada disposição testamentária, essa pessoa, inclusive, ela vai ser excluída do meu testamento por conta da indignidade. Então, eu não viso contraprestação, porque a pessoa que supostamente poderia ser beneficiada com o testamento, se houvesse uma onerosidade, seria eu, até por base do próprio negócio jurídico, do Conselho de Negócio Jurídico Bilateral e Unilateral que a gente estudou lá em Direito Civil 1, tá certo? O testamento é um ato solene, né? Porque o testamento ele tem que obedecer às formalidades estabelecidas na lei. Cada testamento ele vai ter a sua peculiaridade, né? Cada testamento ele vai ter as suas informações específicas para que você venha a proceder um testamento. Não existe hierarquia entre testamentos, tá certo? Não existe hierarquia entre testamentos. Então, um testamento público, ele não é superior a um testamento cerrado. Ele não é superior a um testamento particular. O testamento particular não é superior ao testamento cerrado, tá certo? Então, não existe essa hierarquia. O que existe são critérios, né, que a lei estabelece para que certas e determinadas pessoas, a depender da sua qualificação, da sua necessidade, você
você produza, né, você faça um determinado tipo de testamento. Porque quando a gente vai estudando essas formalidades, já te respondo, Magno, tá? Quando a gente vai analisar cada um desses testamentos, a depender da situação em que a pessoa se encontra, ela pode ou não poderá fazer um testamento de uma forma ou de outra. Aí você vai analisar se a pessoa tem alguma deficiência, se ela é cega, se ela é surda-muda, se ela é analfabeta, e aí a própria lei ela vai trazer as limitações ou as informações específicas para que essas pessoas, nessas condições, elas venham a realizar o seu testamento. Né? Até porque testamento é um ato que é inerente a qualquer pessoa que tenha capacidade para testar. Magno, pode haver mais de um testamento para uma pessoa? Magno, poder pode, né? Mas quando a gente vai analisando aqui a figura da revogação, a gente vai voltar a essa informação daqui, porque a depender das disposições testamentárias, um testamento ele pode deixar de existir, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, ok? Então veja, eu disse também que o testamento ele é um ato revogável, né? É um ato revogável. Porque o testador, ele a qualquer tempo, ele tem a possibilidade e inclusive sem dar qualquer motivação justa, a possibilidade de modificar o seu testamento, certo? Desde que ele reúna plena capacidade para poder modificar o seu testamento. Então, eu posso fazer um testamento hoje e amanhã fazer um outro testamento, né? A regra que vem até sua resposta é a seguinte: via de regra, o que vai valer é o último testamento, não é o primeiro que foi feito, né? Porque quando a gente estiver aqui analisando a figura, as figuras da invalidade do testamento, veja que nós vamos ter algumas situações interessantes. Eu tenho a figura da inexistência de um testamento. Eu tenho a figura da nulidade do testamento. Eu tenho a figura da anulabilidade do testamento. Eu tenho a possibilidade de revogação do testamento. Eu tenho a possibilidade do rompimento do testamento. Eu tenho a possibilidade da redução do testamento e tenho a possibilidade da caducidade do testamento. Então veja que nós estamos analisando que algumas disposições testamentárias, ou no seu todo, ou em parte, elas serão invalidadas pela existência de algumas dessas situações aqui, tá certo? Quando a gente fala, inicialmente, de revogação, né, a primeira coisa, antes da gente trabalhar especificamente com ela, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o testador, ele tendo plena cognição, capacidade plena, ele pode modificar o seu testamento quando ele quiser e bem entender, independentemente de justificação do seu da mudança que ele deseja fazer. Agora, isso vai trazer, quando a gente fala aqui de capacidade testamentária, e a gente vai falar também em outro momento, é o que eu chamo de regra de ouro do testamento. É aquela que está estabelecida no artigo 1861. Veja a seguinte situação aqui. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, e nem o testamento feito pelo incapaz vai se convalidar com a superveniência da capacidade. Gente, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: como eu tenho uma formalidade, uma solenidade para o testamento. O testamento é algo que tem que ser expresso. A disposição testamentária ela tem que ser escrita, em princípio, né? Vamos ter algumas pequenas exceções quando a gente vai falando lá de testamento militar, mas eu só posso fazer um testamento escrito, né? Eu tenho que expressar a minha vontade e eu tenho que obedecer aos ditames da lei. Então, numa situação, por exemplo, via de regra, eu não posso chegar e fazer um testamento verbal.
entendeu? Eu não posso chegar e dizer, olha, quando eu morrer, o meu carro vai ficar para você. Peraí, não é bem dessa forma, entendeu? Qual é a prova que você tem de que eu fiz isso? Ah, Michel, testemunha. Sim, mas a testemunha a gente pode, né, não ter convalidação dessa testemunha. Né? Então você, nessa circunstância, você pensa primeiro que o testamento ele deva ser escrito expresso e deva ser escrito até porque a própria lei, quando a gente vai analisando aqui algumas situações, ela vai definir que os testamentos público, particular e o cerrado, que são as formas ordinárias de se testar, elas tenham essa forma escrita, tá certo? Então, em princípio, se eu fizesse um testamento apenas de boca, dispondo, metade do meu patrimônio vai para fulano, 30% vai para fulano de tal, 10% vai para fulano de tal, não sei quem vai, não sei quando vai para fulano de tal. Então, eu teria praticamente um testamento inexistente, porque ele não está cumprindo, ele não existe esse testamento como possibilidade jurídica alguma, né, de estar dentro do ordenamento jurídico. Somente o testador poderá fazer o seu testamento ou poderá ser feito por curador ou representante legal. Veja o seguinte, para se fazer testamento, a pessoa tem que ter plena cognição. Ela pode ter incapacidades, né, para escrever. Por exemplo, se ela não tem, se ela perdeu as mãos, ela tem plena capacidade. Então, vai haver o testamento, que a gente chama de testamento feito a rogo, a pedido da pessoa, porque a pessoa ou ela não pode falar ou ela não tem possibilidade de escrever. Tá certo? Agora, quando a gente fala aqui de plena capacidade, a gente fala de plena capacidade cognitiva. Tanto assim que o artigo 1860, ele coloca aqui, além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de 16 anos. Tá certo? Então, veja. Primeiro, a gente tem que analisar a figura da idade da pessoa. A pessoa tem que ter 16 anos. Mas para ter 16 anos, ela tem que ter conhecimento cognitivo daquilo que ela está fazendo. Tá certo? Aí você tem a possibilidade de fazer. Ou feito não pelo representante legal, porque será a pessoa que vai fazer. Agora, se for alguém que vai fazer a rogo, a pedido da pessoa, a gente vai observar as formalidades legais aqui também. Ok, Magno? Beleza. Né? Veja, então nós já falamos aqui da inexistência de um negócio jurídico. Como a gente está pegando aqui o artigo, inclusive, o artigo 1860, o parágrafo único que diz: podem testar os maiores de 16 anos. Logo, a lei está dizendo que menor de 16 anos, ou seja, as pessoas absolutamente incapazes, elas não têm possibilidade nenhuma de fazer testamento. Caso faça, esse testamento não tem validade jurídica alguma. Ele é nulo de pleno direito. Não é que ele seja inexistente. Ele é existente, mas é nulo de pleno direito, porque a gente, inclusive, pode se socorrer lá do artigo 166, que a gente estudou lá em Direito Civil 1, né? Questão quando a gente estudou teoria da nulidade, né? Uma das situações que diz é a seguinte: é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando frauda a lei imperativa, né? Quando a lei determinar expressamente que seja nulo sem combinar a sanção. Então, é essa típica hipótese que nós temos aqui. A lei está dizendo que só pode testar as pessoas maiores de 16 anos. Logo, o testamento feito por pessoa incapaz, ou uma pessoa abaixo de 16 anos, ele é nulo de pleno direito, porque não tem validade jurídica alguma. Agora, veja o que o artigo 1861, ele fala, que eu disse como regra de ouro, que é a seguinte: vamos imaginar que uma pessoa, está aqui, a incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Vamos por partes aqui. Então, veja, eu sou uma pessoa plenamente capaz hoje. E aí eu faço o meu testamento todo bonitinho hoje. Vamos imaginar que daqui a 2 meses eu sofra qualquer situação que retire a minha incapacidade ou diminua a minha capacidade cognitiva. Aquele testamento que eu fiz quando eu tinha plena capacidade, esse testamento meu tem validade jurídica, sim, porque a incapacidade superveniente não invalida o testamento. E a outra parte,
e nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Ou seja, vamos imaginar que eu, com 15 anos de idade, faça um testamento hoje. Beleza. Não tem validade, porque primeiro só vai ter validade depois da minha morte. E vamos imaginar que só venha a óbito depois que eu já tenha 25, 26 anos de idade. Ah, mas quando ele fez o testamento, ele tinha 15. Então, não tem validade jurídica nenhuma também. Tá certo? Então, a capacidade superveniente não vai convalidar o testamento feito pela pessoa incapaz. Ok? Aí você tem a figura da anulabilidade. Aí você, quando a gente fala de anulabilidade do testamento, aí a gente tem que levar em consideração aqueles conceitos de negócio jurídico que nós falamos lá em Direito Civil 1. O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, né, a lesão, fraude contra credores, ou seja, aqueles defeitos do negócio jurídico também podem ser aplicados aqui. Porque se eu sou coagido a fazer um testamento, esse meu testamento ele não é inexistente nem é nulo, ele é anulável, né? Ele é anulável. Até porque, veja o que diz aqui, o artigo 1859. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento contado o prazo da data do seu registro, tá certo? Então, veja, a gente tem um prazo de 5 anos para arguir a anulação do testamento, para impugnar a validade do testamento. Tá? Então, um testamento feito mediante coação ou mediante erro, mediante dolo, qualquer coisa desse tipo, qualquer base da modalidade do negócio jurídico a título de defeito do consentimento, de vício do consentimento, é um negócio jurídico anulável, e não nulo e nem inexistente. Tá beleza até aí? Ótimo. Então, vamos aqui, que eu vou precisar aqui do quadro aqui agora para a gente falar de algumas outras situações aqui de invalidade. Tá? Primeiro, nós vamos trabalhar aqui com a figura da revogação do testamento. Primeira informação que a gente tem é a seguinte: a revogação é um ato pelo qual o testador, ele e somente ele, tem o direito de modificar as cláusulas testamentárias ou modificar todo o seu testamento. Então, quando a gente fala de revogação, eu posso ter uma revogação total, eu posso ter uma revogação parcial, eu posso ter uma revogação expressa, ou posso ter uma revogação tácita. Então, veja o seguinte: eu faço um testamento, volta aqui, testamento 1, e depois eu desejo fazer um testamento 2. Ok? Vamos imaginar que esse testamento 2 ele só tenha uma cláusula testamentária, dizendo: revogo totalmente o testamento anterior. Pronto, acabou. Eu revoguei totalmente esse testamento não tem validade jurídica nenhuma mais. Porque o que vai valer é o segundo testamento aqui. Tá certo? Então eu fiz uma revogação total e, ao mesmo tempo, uma revogação expressa. Mas eu posso também fazer um testamento da seguinte situação. Aqui o testamento 1. Vamos imaginar que nesse testamento 1, hipoteticamente, eu tenha deixado um carro para João e uma casa para Maria. Aí, melhor, um carro não, o carro, eu só tenho um carro. Então eu deixei este meu carro para João e deixei a minha casa para Maria. Mas no segundo testamento, eu modifico a cláusula testamentária e digo: eu deixo o meu carro para José. Então veja que nessa situação, como o segundo testamento tem validade jurídica maior do que o do primeiro, eu tenho uma revogação tácita em relação a João. Tá certo? Porque eu tenho uma cláusula testamentária nova que ela é totalmente incompatível com a cláusula testamentária anterior. Tá certo? Então, eu tenho uma revogação tácita e vejo que tenho aí uma revogação parcial,
Porque se no Novo Testamento eu não fiz nenhuma menção à casa que eu deixei para Maria, Maria continua sendo minha herdeira testamentária e logo, portanto, meu amigo Magno, eu tenho aqui 2 testamentos com plena validade. Percebeu? Aí já vem, estou respondendo a sua pergunta aí. A casa de Maria continua valendo. Tá certo? Então veja que quando a gente fala de revogação, a gente tem essas possibilidades aqui. Ok? Eu posso, inclusive, fazer testamento de parte do meu testamento, né, do meu patrimônio. A gente viu que se eu tenho herdeiros necessários, obrigatoriamente eu tenho que deixar 50% para eles. Tá certo? Mas eu posso fazer em parte o meu testamento. Vamos imaginar que eu não tenho herdeiro necessário nenhum, mas tenho herdeiros colaterais. E eu quero fazer um testamento de apenas uma parte do meu testamento. Eu quero dispor de só 30%. Beleza. O testamento, essa deixa testamentária tem plena validade, e os outros 70%, como eu não tenho herdeiros necessários, vai ser aplicada a sucessão legítima. Não vai existir essa possibilidade de você falar de herança vacante, de herança jacente ou vacante para o poder público. Essa possibilidade somente se eu não tiver nenhum herdeiro sucessível. Tá certo? Então, aplica-se o testamento para os 30% e os outros 70% vão para o poder público se eu não tiver nenhum herdeiro sucessível. Tá certo? Agora, outra regra que a gente tem que pensar aqui na figura do testamento, da revogação do testamento, é a seguinte: um testamento, ele só pode ser revogado por outro testamento, qualquer que seja a sua espécie. Peraí, Magno, se tivesse herdeiros, como se faz o cálculo de 50%, já que são coisas... Aí você não está analisando a coisa, Magno, individualmente. Você vai analisar o patrimônio como um todo. Quanto é que vale o patrimônio do falecido? R$1 milhão, então ele pode dispor de até 500 mil. Né? Eu não estou individualizando os bens. Porque se eu individualizar os bens, aí eu tenho que verificar se aquele bem está ou não interferindo na legítima. Tá beleza? Mas aí é legado. Mas aí é legado. Aí eu posso fazer o legado em testamento. Mas ainda assim eu tenho que verificar se eu estou respeitando ou não a legítima. Entendeu? Beleza? Agora veja aqui como eu estava dizendo aqui para vocês. Um testamento, ele só pode ser revogado por outro testamento, independentemente da forma com que ele está sendo feito. Então veja, um testamento público, como eu disse, ele não tem hierarquia sobre nenhum outro testamento, ele pode ser revogado por um testamento particular. O testamento particular pode ser revogado por um testamento público, pode ser revogado por um testamento cerrado. O testamento cerrado pode ser revogado pelo testamento particular ou pelo testamento público, então não tem hierarquia. O que a gente está analisando é se foi feita a revogação via testamento ou não. Se eu faço um testamento, ele só pode ser revogado por um testamento. Agora, quando a gente estiver analisando lá a figura do codicilo, o codicilo, ele pode ser revogado ou por outro codicilo ou por testamento, porque o testamento ele é mais amplo do que o codicilo. Mas isso a gente vai falar no momento oportuno, tá? Só para que a gente saiba inicialmente que um testamento, ele jamais, nunca na vida, ele poderá ser revogado por um codicilo. Ele só pode ser revogado por outro testamento. Tá certo? E vai se analisar se o Novo Testamento também tem validade jurídica. Porque se não tiver validade jurídica, aí vai ficar valendo o testamento anterior. Entenderam, gente, como funciona essa figura da revogação? Beleza. Então, veja que agora a gente vai analisar um outro tópico referente à invalidade do testamento. Eu vou me antecipar, né, que eu tinha colocado, não vou colocar naquela ordem, não. Vamos falar logo aqui da figura da caducidade do testamento, ou seja, a decadência do testamento. Quando a gente fala o testamento caducou ou o testamento decaiu,
é isso daqui. Quando a gente analisa caducidade do testamento, a gente está pensando na perda da eficácia daquele objeto do testamento ou do objeto que foi testado. Veja o seguinte, eu faço um testamento hoje e nesse testamento eu deixo o meu carro, né? Eu deixo o meu carro para João. Tá lá. Eu deixo meu carro para João. Só que o carro ainda é meu. Só vai passar para a propriedade de João depois da minha morte. Meu testamento sendo considerado válido. Aqui. Só que, entre fazer o testamento e a minha morte, vamos imaginar que tenha se passado da feitura do testamento até a minha morte um tempo aí de 10 anos. O carro é meu. Eu tenho o direito de dispor dele da forma como que eu quiser e bem entender. Então, em vida, eu posso chegar e vender meu carro. E me esquecer completamente que eu tinha deixado esse carro aí como testamento para João. Aí, quando chega lá, na abertura do meu testamento, minha senhora Michel deixou o carro para João. Sim, que carro? Michel não tem carro. O carro que Michel tinha, Michel vendeu. Então, caducou essa disposição testamentária, porque o objeto não existe mais no acervo patrimonial do falecido. Isso é uma das formas de caducidade que nós temos. Veja uma outra situação aqui também que a gente fala de caducidade, né? Mas é só me antecipar para uma matéria que a gente vai trabalhar mais adiante. Como eu disse para vocês, eu tenho a possibilidade de fazer um testamento marítimo. Tá? Certas e determinadas circunstâncias vão me autorizar a fazer o testamento marítimo. A gente vai trabalhar com isso no momento oportuno, certo? Mas a lei, ela me diz me dá a seguinte determinação legal. Fazendo o testamento marítimo e o autor do testamento, o testador, se ele não morre na viagem e nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, quando ele deveria possuir capacidade para fazer um novo testamento nas vias ordinárias, depois desses 90 dias, o testamento marítimo, ele caduca, ele perde a sua eficácia. Por quê? Se o testador não morreu na viagem e nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, presume-se que ele teria plena capacidade de fazer um testamento ordinário. Se ele não fez o testamento ordinário, e vamos imaginar que ele tenha falecido 150 dias depois de desembarque em terra, aquele testamento marítimo não tem validade jurídica porque ele caducou. É uma forma de caducidade também. Ou seja, é a perda da eficácia por uma situação, por um fato superveniente ao objeto testado ou ao próprio testamento. Deixa eu pegar aqui o artigo da lei para mostrar para vocês como funciona, como é que o legislador coloca aqui. Codicilo. Ó. Não, aqui não, esse 91 nesse não. Só um segundo aqui. Mil novecentos e setenta e três. Espera aí. Esses códigos de digital, bicho, só vocês mesmo para gostar desse negócio, tá doido?
Ah, olha. Aqui, 1891. Caducará o testamento marítimo aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer na forma ordinária outro testamento. Tá? Então, essa é uma das formas de caducidade que a gente tem, ou se o objeto que foi deixado em testamento não existe mais no acervo patrimonial do testador. Tá certo? Então, veja que nós temos aí essas situações, né, de caducidade, bem como a gente tem outras situações também de caducidade que a gente vai trabalhar, quando tiver mais adiante no quando a gente falar de fideicomisso, de substituição testamentária e tudo mais, tá certo? Entenderam essa figura da caducidade, gente? Carane, me tirou uma dúvida. Se o testador tem 3 filhos e só coloca 2 como herdeiro, vamos lá, Carane, vai falar isso daqui a pouco. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá certo? 1861, salvo engano. Eu já fechei aqui. Não, não, 1861 não. 1891. 1891. Obrigado, Carane. Vamos lá. Agora veja a seguinte situação. Depois da caducidade, a gente tem a possibilidade de analisar também a figura do rompimento ou ruptura do testamento. Galera, presta atenção aqui nessa historinha. Aqui. Professor, e no caso da mãe ou pai abandonar a criança, mas registrando, e a pessoa cresce e não tem descendentes, não tem como excluir. Já é herdeiro, meu amigo. A minha Bruna, já é herdeiro. Não tem como excluir, né? Só se ele for adotado. Entendeu? Agora veja aqui, quando a gente fala da figura do rompimento, tá? Preste atenção nessas informações aqui, porque a galera depois tem uma tendência a confundir isso com redução do testamento. Galera, preste atenção aqui. Vou apagar até a redução daqui. Veja, uma pessoa, ela vem a óbito e no momento em que ela faz o seu testamento, ou seja, antes dela morrer, óbvio, ela não possuía descendente, não possuía ascendente, não era casado e não tinha companheiro. Mas vamos imaginar que ele possuísse 2 irmãos, 2 colaterais, certo? Fez o testamento, tudo bonitinho, deixando 70% para esse irmão aqui e 30% para o de cá. Beleza? Sem problema nenhum, até aí tá tudo legal. Só que depois da morte dele, do testador aqui, aparece uma pessoa e comprova a sua qualidade de herdeiro necessário. Preste atenção. Quando a pessoa fez o testamento, ele desconhecia a existência desse herdeiro necessário. Tá certo? Desconhecia. Depois que ele fez o testamento, aí aparece o herdeiro necessário. Quando isso acontece, nós estamos diante do rompimento do testamento. Ou seja, aquele testamento ele perde totalmente a sua validade
totalmente a sua validade e a herança é totalmente atribuída para esse herdeiro daqui que surgiu, esse herdeiro necessário que surgiu, porque presume-se que o herdeiro, que o testador, não teria feito o testamento se ele soubesse que tinha um herdeiro necessário. Tá certo? Procurando aqui o artigo para mostrar para vocês. Aqui. Pera aí. Ó. Aquela parte de revogação do testamento que nós falamos, a primeira, está no artigo 1969 até 1972. Caducidade do testamento também está no 1971. Aqui, ó. A revogação produzirá seus efeitos ainda quando o testamento que a encerra vier a caducar por exclusão, incapacidade ou renúncia do herdeiro nele nomeado. Não valerá se o testamento revogatório for anulado por omissão ou infração de solenidades essenciais ou por vícios intrínsecos. Ou seja, o 1971, inclusive, traz outra hipótese de caducidade. Então, veja, eu posso ter disponibilizado um patrimônio para uma determinada pessoa e essa pessoa depois vem a renunciar à minha herança ou foi excluído por indignidade ou por indignidade, né? Então, ou se tornar incapaz para receber em testamento. Então, caduca o testamento também. Agora, o que eu quero ler para vocês aqui, ó, é o 1973, né, a 1974. Rompimento do testamento. Sobrevindo descendente sucessível ao testador que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador. 1974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existência de outros herdeiros necessários. Então, veja, se eu faço um testamento e desconheço a existência de herdeiros necessários, e esse herdeiro necessário, depois da morte do testador, ele aparece, o testamento ele é rompido, ele é totalmente rompido em todas as suas cláusulas e se atribui 100% do patrimônio para o herdeiro necessário que apareceu. Tá certo? Porque é uma presunção de que o testador não tivesse feito ou não teria feito o testamento se ele soubesse da existência daquele herdeiro necessário. É uma presunção estabelecida pela própria lei. Presunção absoluta. Tá certo? Agora, o que é que a galera tem aqui e se atrapalha confundindo rompimento com redução de testamento. Veja, na redução do testamento, eu estou interferindo na legítima da pessoa. Então, aqui, eu tenho, a pessoa morre, mas tem um herdeiro. Vamos imaginar que ele tem aqui um herdeiro e tenha 2 irmãos. Tá certo? Aí ele faz um testamento, se ele tem um filho, um herdeiro necessário, ele só pode dispor de 50% para os seus irmãos, porque 50% aqui é parte da legítima. Eu não posso atacar, em hipótese alguma. Mas vamos imaginar que no momento que esse testador daqui, no momento em que ele fez o testamento, ele chegou e atribuiu para os irmãos 60% do patrimônio, deixando 40% para o seu herdeiro necessário. Não pode, porque ele tem que deixar no mínimo 50%. Aí, nesse caso daqui, não vai haver rompimento de testamento. Vai haver a redução, ou seja, vai baixar o que era 60%, vai baixar para 50%, e os 10% que tinha sido excedente aqui será repassado para esse herdeiro para poder alcançar a legítima que foi estabelecida. Entenderam, gente, essa situação daqui?
Julie, beleza. Alguém ficou com dúvida, gente? Beleza. Anderson não entendeu. Agora, peraí, viu, Anderson, que eu já te respondo. Deixa eu voltar aqui para aquela pergunta de Carane. Me tira uma dúvida. Se o testador tem 3 filhos e só coloca 2 filhos como herdeiro, o filho que for de fora pode recorrer? Pode, deve e vai. Tá certo? Veja, aí nessa situação, o testamento não será anulado, Carane. Você pode fazer uma redução ou fazer a transferência de patrimônio, o juiz vai determinar que seja feita a transferência de patrimônio para aquele filho, desde que se resguarde a legítima e a igualdade de condição entre os herdeiros. Tá certo? Duas o quê, Magno? Não entendi. Aí são duas ou uma? Não entendi. Rompimento. São duas coisas diferentes. Redução e rompimento. Veja, no rompimento, se eu faço, vamos imaginar o seguinte: eu faço um testamento hoje e desconheço a existência de um filho. E esse filho ele vai se apresentar na qualidade de filho depois da minha morte. Então esse meu testamento vai ser rompido. O testamento que eu fiz beneficiando minha irmã não vai receber nada. Vai ficar 100% para o meu filho, porque é uma presunção de que eu não teria feito o testamento se eu soubesse da existência dele. Aí é rompimento. Agora, eu sabendo da existência dele e faço um testamento e na minha deixa testamentária eu coloco o patrimônio acima dos 50%, né, ou seja, interferindo na legítima, vai haver a redução, não vai haver rompimento, vai haver redução. Então, aquilo que eu tinha colocado a maior lá na disposição testamentária vai ser devolvido para o herdeiro para que garanta para ele o mínimo de 50% da legítima. Entendeu agora? Entendeu, Anderson? Beleza? Massa. Galera, eu vou parar aqui também, né? Por conta do avançado até do assunto, né? Porque senão a gente termina extrapolando a emenda logo. Eu vou parar aqui a gravação agora e a gente conversa aqui mais um pouquinho e tira outras dúvidas de vocês, certo?